Câmera aberta. Quem puder ficar de câmera aberta, né? Aproveita a oportunidade. Isso. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar nessa noite de festiva, né? Recebendo vocês aqui nessa reunião da FELB, uma reunião que a gente tem a honra de ter a Renata Enish, que irá nos falar sobre um tema tão lindo e tão sublime que é o Natal. Natal, a criança em nós, um lugar de esperança. Olha que título maravilhoso, né? E eu vou, depois disso, a gente vai ter uma fala da Juliette sobre a euritmia e sua importância na escola. Depois a gente vai ter um breve intervalo musical, nosso diretor Fernando irá tocar para a gente. E depois disso continua a festa, que é o anúncio das novas filiadas. E aí vocês vão conhecer 4 novas escolas que vão ser filiadas por nós nessa noite. Tá bom? Então, eu vou começar lendo um verso do Steiner, intitulado A Dança da Paz. E ele traz essas palavras. Germinam os desejos da alma, crescem os atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Busque a paz, viva em paz, ame a paz. Rudolf Steiner. E para abrir, né, esse momento, Renata Enish, essa mulher linda, maravilhosa, que ela diz que é nascida no México, mas ela nasceu foi no mundo. E ela está em várias partes do mundo, distribuindo essa sabedoria que ela tem com a euritmia. Né? Ela é professora de muitos nós aqui euritmistas, de formações. Ela já atuou em várias áreas dentro dessa área e ela tem uma veia, que eu falo isso para ela sempre, de palestrante muito interessante. E vocês vão comprovar agora, tá certo? Então, é um prazer recebê-la, Renata. E a criança em nós, um lugar de esperança. Toda com você. Sim, muito obrigada, Valéria. Eu fico constrangida porque é melhor falar depois da pessoa e não antes, porque talvez vocês vão achar um horror, sim? Vamos ver como nos vai, sim? E eu já falei um pouco sobre esse tema para os ritmistas, então Waira, Juliette e Valéria, se querem, podem sair, porque eu vou repetir-me um pouquinho, tudo bem? E se gaguejo demais, vocês ajudam a me encontrar de novo, tá? Então, fui convidada a falar sobre o Natal. E eu quero começar assim. Cada época do ano tem como grande centro uma festa. E isso em todas as culturas possíveis sobre a Terra. E cada festa traz imagens, às vezes grandes imagens. E se nós acolhemos as imagens e levamos para dentro do nosso coração e movemos dentro do coração, as enriquecemos dentro do coração, essas imagens se tornam imaginações. E as imaginações têm uma força muito grande,
porque elas atravessam nossos músculos, atingem os nossos ossos e vão até a nossa vontade. E eles querem que nós nos transformemos. Através de imaginações, nós nos queremos transformar, tá? E como eu tenho que falar sobre o Natal, eu vou começar falando ou me ajudando com a corrente do cristianismo. Mas vocês imediatamente vão ver como essas imagens que brotam do cristianismo se universalizam e valem para absolutamente cada pessoa em qualquer lugar desta terra. Elas têm um poder de universalizar-se. E as imagens que viram imaginações, elas, na verdade, dão nova luz ao nosso pensar, eles fortificam a nossa vontade e eles têm a capacidade de nos erguer em qualquer situação difícil, em qualquer canto do mundo. Então, elas têm um valor quase eterno. E falando do cristianismo, começando com ele, nós vemos que nós temos durante o ano duas festas muito importantes. E essas duas festas são polares em si e constituem um pilar ou colunas para nós durante o ano. É a festa da Páscoa e a festa do Natal. E a Páscoa tem a ver com a morte e o Natal com o nascimento. Então, o nascimento e a morte são como duas grandes portas dentro de nossa vida. E se conseguimos abrir essas portas, de repente entramos no âmbito, na dimensão do espírito. Se conseguimos abrir e ouvir atravessando essas portas, imediatamente entramos na dimensão do espírito. E nasce a grande pergunta, de alguma maneira, como o espírito se relaciona com a nossa vida aqui na Terra. Então, essas duas portas têm essa característica. Eu vou me concentrar hoje no Natal, sim? E o Natal tem a ver com o nascimento de uma criança. E eu diria assim, não é qualquer criança, é a criança das crianças. É uma criança verdadeiramente especial. E Steiner, em uma dessas palestras, e não sei se vocês sabem, ele fala que essa festa só foi instituída no ano de 354 depois de Cristo. Até o ano 353, se festejava como grande festa nessa época, o 6 de janeiro, como a festa da Epifania. E a Epifania, na verdade, nos leva a ligar-nos com o pensamento de um ser divino nascer para dentro de um corpo físico, para dentro de um ser humano como adulto. Steiner fala assim, naquela época, até o ano 353, mais ou menos, a humanidade ainda era capaz de pensar essa imagem, de ligar-se a essa imagem de um ser divino entrar para dentro de um corpo humano. Só que a humanidade, nós como humanidade, vemos descendo para dentro da materialidade. E a partir de 350, perdemos a capacidade de ligar-nos e entender essa questão de um ser divino entrar num corpo humano. E por isso, digamos assim, a corrente vital muito sábia da humanidade fez brotar dentro de si essa nova festa que diz respeito ao nascimento daquela criança das crianças. E ela instituiu essa festa no dia 25 de dezembro. E, ao mesmo tempo, cria no dia anterior, no 24 de dezembro, a festa de Adão e Eva. Então, durante toda a Idade Média,
na época medieval e no começo do renascentismo, se festejava no dia 24 o dia de Adão e Eva. E no dia 25, o dia do nascimento daquela criança. E, na verdade, se pensamos em Adão e Eva, se pensamos nessa festa, é, na verdade, um dia de lembrança. Lembrança de um tempo remoto da humanidade. Daquele tempo remoto, onde o ser humano estava no que se diz o paraíso. E o ser humano estava num estado de inocência e de incorruptibilidade. Então, esse dia de Adão e Eva nos transporta para esse tempo onde o ser humano ainda era incorruptível. E se passamos para o dia seguinte, para o dia 25, e vemos o nascimento da criança, aquela criança como que atualiza para nós esse estado, contemporaniza esse estado. Porque observando uma criança, sobretudo Steiner diz assim, a criança, antes de ela falar eu para si, essa criança tem uma tarefa, ela está ainda trabalhando para formar seu corpo. E esse corpo é como um templo sagrado divino, no qual a criança depois vai morar, vai ter que viver. Então, antes de falar eu, a criança está trabalhando para formar esse corpo. E se observamos essa criança, ela evoca em nós assim, um sentimento de poder crer de novo na humanidade. Essa bondade, esse estado de inocência, de incorruptibilidade que rodeia a criança, no qual a criança ainda está, evoca em nós como que o pensamento de que o ser humano é bom. Dentro do ódio, das guerras, da desarmonia, das brigas, das lutas que nos rodeiam ou que sentimos dentro de nós, olhar para uma criança como que estimula em nós a voltar a crer na humanidade. A humanidade é boa, ela é capaz de amar, ela é capaz de criar harmonia e de trazer paz. E nesse sentido, essa festa, sim, que nos liga ao ser criança, nos dá uma nova esperança. Esperança de crer de novo na humanidade, na bondade da humanidade. E para intensificar isso, quero pedir a Cristina de mostrar algumas fotos de muitas crianças. E vamos fazer assim. Cristina vai mostrar uma foto atrás da outra e nós em silêncio vamos vendo e vamos observando que faz isso em nós, olhar para essas fotos. Tudo bem? Cristina, por favor. Sim? Uma atrás da outra, assim. Olha só. Olha bem. Não, essa não, Cristina. Tira essa. Tá. Sim. Tem mais imagens de mãe, de criança?
São essas. Tá, ok. Ok. Viram muito bem? Sim? Então, escolhi umas fotos de vários povos, sim? Povos do Peru, povos da África, povos, uno da Ásia, sim? Uno do Havaí. Então, crianças, antes de falar eu para si, e em todos os povos, em todas as situações do mundo, podemos sentir como eles nos dão uma harmonia, a imagem da incorruptibilidade do ser humano. Só que tem um detalhe que eu não mencionei. Em todas as fotos, precisa de uma mãe. Claro que também precisa do pai, mas vamos concentrar-nos agora na mãe. Então, essa criança precisa de um colo, precisa alguém gerar essa criança. Essa criança é indefesa, precisa de cuidados. Então, na verdade, a figura completa só é a mãe com a criança, a mãe que gera essa criança. E olha, eu achei uma frase de um místico medieval, Silesius, Ângelos Silesius, que diz assim: eu tenho que ser Maria para fazer nascer em mim um Deus. Eu vou repetir. Eu tenho que ser Maria para fazer nascer em mim um Deus. Então, isso me tocou muito. E como que essa frase e essa figura da mãe com a criança, como que aumenta a imagem e nos leva a perguntar-nos como nós, como adultos, podemos fazer nascer ou encontrar a criança dentro de nós. Como fazer isso? E isso estimula a pergunta: o que é uma criança? E se observamos essa criança antes dela falar eu para si, podemos falar assim: ela, quando não dorme, se move constantemente, se movimenta constantemente, ela está trabalhando constantemente, ela está trabalhando no seu corpo, no seu templo, constantemente. E trabalhando, ela está se transformando constantemente. Então, ela está se renovando constantemente. E isso evoca em nós a imagem de um rio, da água que corre. E num rio, a água vai correndo e se renova constantemente. Eu li um artigo onde falava assim: a água está perenemente a renovar-se. E como neste caso da criança não é água, mas é vida, podemos falar a criança como água da vida. Sim? A criança como uma imagem de água da vida, que constantemente está a renovar-se. E, na verdade, nesse momento sentimos como a criança em nós trabalha para dois lados. Por um lado, ela trabalha para dentro da nossa alma e cria momentos de inocência e de incorruptibilidade dentro de nós, mas, por outro lado, trabalha para dentro da vitalidade. E na vitalidade, ela cria momentos de constante renovação, de vir a ser, de água da vida. Então, ela atua para esses dois lados, por momentos, e é um estado de absoluta criação. E por ter esse lado de água da vida, tem muitas lendas ao redor da Maria e do menino Jesus, que, digamos, é o arquétipo da mãe com uma criança pequena. Tem muitas lendas que
nos dizem como essa imagem da Maria com a criança atrai a natureza. As árvores se inclinam perante a Maria com o menino Jesus. Os bichos selvagens, eles rodeiam a Maria com o menino Jesus. E aí que Steiner, numa palestra que eu li, toca uma das lendas que me tocou muito. E eu comecei a fuçar dentro do Google e encontrei uma lenda muito linda, com uma imagem muito linda, que quero trazer hoje para vocês. Então, se vocês me permitem, eu vou ler essa lenda. Eu transformei-la um pouquinho, eu encortei-la um pouquinho, simplifiquei um pouquinho. Então, por favor, sintam-se à vontade, se recostam na poltrona, podem tomar um copo de água e eu vou ler essa lenda. Prestem muita atenção, tá? Vamos ver se vocês conhecem no final aonde ela vai chegar. Então é assim, ela diz assim: era uma fria madrugada. As estrelas brilhavam intensamente no firmamento e a lua deitava sua luz aveludada sobre a cidade de Belém, envolta num profundo silêncio. Iluminada pelo luar, uma figura prateada emergia dentre as sombras. Era um varão de idade madura guiando uma mula, sobre a qual cavalgava com elegância uma jovem senhora com seu filho pequeno nos braços. Seguindo pela rua que contornava internamente as muralhas de Davi, logo chegaram a uma velha portinhola que conduzia ao exterior. José se deteve por um momento e disse à sua esposa Maria: não temos tempo a perder. Se concordar, avançaremos sem pausa até onde nos seja possível antes do pôr do sol. Herodes já decretou a morte de todos os meninos da comarca e sua ordem deve ser executada sem demora. Maria, com nobre expressão de tristeza, diz: a viagem ao Egito será muito longa. Fazei o possível, meu esposo, para que o menino não sofra com o percurso. A estrada até Jericó é tortuosa e muito árida. Jesus dorme bem protegido por finos cobertores. Viajemos sem sobressaltos, vos rogo, para que seu sono seja tranquilo e prolongado. Após algumas horas de percurso, o sol fazia-se sentir inclemente sobre os areais. O vento, em lugar de trazer frescor, arrastava a areia causticante. A jornada foi árdua. Atravessaram vales estéreis e colinas desprovidas de vegetação, bordejadas por ressequidas rochas. Em certo momento, o caminho começou a descer e apareceu ao longe Jericó, qual uma oásis de verdura e fertilidade. Ao chegarem, a tarde já tinha caído. As portas da cidade estavam fechadas e certamente não seriam abertas para acolher uma família de humildes viajantes. José decidiu então que descansariam ali mesmo, à beira de um palmeiral. O terreno era árido, mas não estava longe do Jordão, facilitando-lhes a obtenção de água para refrescar-se. Uma vez escolhido por José o local para o descanso, Maria se dispôs a descer da cavalgadura. Segurou o filho com delicadeza e, ao apoiar o pé no chão ressequido,
Sintió un agradable y macio frescor. No exacto lugar donde pisara había crecido un tufo de delicadas folias verdes que parecía darles a ella y ao menino as boas-vindas àquela terra. Outros semelhantes pontilhavam graciosamente pela área escolhida por José para acamparem. ¿Dónde saíram aquelas plantinhas de um verde tão lustroso e brilhante? Alguns minutos atrás, naquele chão esbranquiçado, não havia o menor sinal de vida. Apenas estavam ali algumas esferas enrugadas de folhas secas, trazidas de não sei onde pelo vento. Eram as chamadas rosas de Jericó, plantas misteriosas que, embora possam aparentar estar mortas durante anos, são capazes de renascer ao entrar em contato com a água. Foi algo de extraordinário. Aquelas plantinhas apressaram-se em reviver para acolher a Maria e o menino. E durante toda a vida terrena de Jesus, elas continuaram a marcar com seu frescor o local onde esta família pousara aquela noite, como testemunho da alegria da natureza pela vinda do menino a este mundo. Passaram-se os anos, e na morte de Cristo na cruz, as rosas de Jericó secaram e morreram com ele. E quando, depois de 3 dias, Cristo ressuscitou, com ele renasceram aquelas singelas plantas, simbolizando o júbilo da natureza pela ressurreição. E agora uma última frase. Desde aquele dia, as rosas de Jericó se tornaram um belo símbolo da alma que confia, a alma que tem esperança. Bom, eu não sei se vocês conhecem as rosas de Jericó. Elas realmente existem e podem ser compradas por ali. Elas, quando eu pesquisei um pouco no Google, eu vi que muitos povos conhecem essas flores. É uma planta verde com flores bonitinhas, pequenas, e imagina, no deserto, quando a coisa está muito seca, quando eles não têm água, eles tiram as raízes do chão e elas como que se enrolam dentro de si mesmas e elas viram uma bola. E com o tempo, essa bola fica seca, feia, morta. E o vento do deserto sopra e, como são uma bola, elas são movidas pelo vento para longe. E elas sobrevivem muito tempo, secas, feias, enroladas. E, num certo momento, se por acaso chegam perto de uma oásis, ou se por acaso começa a chover, ou se por acaso sentem de novo umidade no ar, imediatamente essa planta desenrola, coloca de novo as raízes no chão e vira em 2 horas ou em 1 hora, de novo totalmente um arbusto verde cheio de vida. E isso existe. Então, eu gostaria de pedir a Cristina agora mostrar as outras fotos, tá? Como ela realmente existe, é uma bola feia e como ela se transforma. Por favor, Cristina, tá? Um momentinho, tá? Pesquisem vocês essas bolas.
essas rosas de Jericó, sim. Olha só, feias, sim, enroladas, secas, parecem mortas. Sigue, Cristina, por favor, outra foto. Olha, de novo, sim, parecem espinhos ressecados. A seguinte foto, olha só, esse é o verdadeiro arbusto. Se essa bola seca, ressecada, sente de novo contato com a água, ela se desdobra em 1 hora e vira isto aqui, com flores branquinhas pequenas ou rosadinhas pequenas. Será que tem mais fotos, Cristina? São essas fotos, essas São 3. essas fotos? Tá, ok. Muito obrigada. Sim, volta para aqui. Então, eu, como uma piada, achei um anúncio no Google que, não sei por quê, eu fusei no meu computador e já vem anúncios, sim, do Google. E, de repente, sai no Google um anúncio de vendas online das rosas de Jericó. Então, realmente, vocês podem comprar essas rosas feinhas, sim? Assim redondas, colocar num recipiente de água e dentro da água, dentro de pouquíssimo tempo, pumba, se desdobram e viram totalmente verdes. E fuçando no Google, eu encontrei um livro que não comprei ainda, de um autor, um peruano, que chama Sérgio Bambarém. Sérgio Bambarém. E ele escreveu um livro, As Rosas de Jericó. E eu comecei a fuçar assim, e tem capítulos, são biografias verdadeiras de pessoas que na biografia chegaram a um fim, a um esgotamento por completo das suas vidas. E de alguma maneira começaram e acharam um recomeço. Então, esse livro tem como subtítulo A História de um Recomeço. Então, essa rosa de Jericó é como uma imaginação do poder de resiliência dentro de nós. Sim? E se chegamos a um fim, temos o poder, a partir da esperança, a partir de uma nova água da vida, da imagem da criança, renascer de novo, recomeçar de novo na vida. Então, com isso quero terminar a minha contribuição e assim fechar o Natal, sim, com o nascimento de uma criança, a criança das crianças, que é como um estímulo de ter esperança, ter força de resiliência, tá? Então, com isso, talvez termino e muito, muito obrigada. O acordo da vida tem que sobrar muito amigo. E Muito, muito obrigada, Renate. Foi muito bonito e são palavras que aquecem o nosso coração e a gente, né, dessa nossa lida da vida, entende que essa criança está dentro de nós, né? E ela é a seiva mesmo. Muito linda essa imagem, muito renovadora, né? A água ela tem esse poder de renovação, né? De transformação. E isso para nós foi um presente. Muito obrigada. Agora a gente passa a palavra para a Juliette, né? A Juliette é presidenta da ABRE, da Associação dos Euritmistas no Brasil, e aqui é de um euritmista para outra que a gente passa a palavra. Tem também a Waira, que faz um trabalho belíssimo com euritmia itinerante,
E a Juliette vai falar um pouco sobre essa euritmia nas escolas, aqui para nós. Sim, Toda a muito sua bom. palavra, Juliette. Obrigada, Valéria, querida. Muito Essa nossa atividade é uma atividade em parceria da FELB com a ABRE, né? Isso Isso, também. Então, estamos nessa exatamente. parceria. Nós, nossas associações, nós temos coisas muito próprias, uma e a outra, mas também temos coisas muito em comum. Então, é muito bom poder festejar esse final de ano, festejar essa época de forma em parceria. Valéria, eu agradeço muito o seu convite, a ideia, aderi imediatamente. Então, podem contar conosco, com a nossa associação, com os euritmistas, para qualquer coisa que a federação queira também realizar. A ABRE também se abre, né? Nossa associação chama ABRE, Associação Brasileira dos Euritmistas, também se abre para propostas da federação e assim caminhamos juntas. Muito obrigada pelo convite. E poder falar sobre a euritmia pedagógica, principalmente, né? Aqui, já que se trata da pedagogia Waldorf, depois dessa palestra, Renate, de um lado é um presente, porque ela já mostrou muitos elementos que tocam a mesma essência da euritmia, e, por outro lado, ela sensibilizou já todo mundo que está aqui presente com essa palestra bonita. Eu gostaria de falar também para as minhas colegas aqui presentes e também para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida, por favor, tá? Podem abrir o áudio, perguntar para mim. Minhas colegas, complementem, corrijam, tá? Por favor, sintam-se à vontade. E eu gosto de falar sobre a euritmia, tanto pedagógica, artística, né? Porque ela nasce da arte, artística e terapêutica. Eu gosto de falar um pouquinho do histórico. E eu gosto de imaginar, meu Deus do céu, 100 anos atrás, um pouquinho mais de 100 anos atrás, o que acontecia nesse mundo, né? A virada do século anterior para o século passado era assim, uma ebulição de criação de coisas, e também, em termos políticos, era tudo muito tenso e tudo estava fervilhando. E Rudolf Steiner vivia, então, nessa época, e na Europa Central, Alemanha especificamente, ele visitava muito uma família, e a família organizava as palestras para ele, e de tempos em tempos ele ia para essa família, e essa família tinha uma jovem menina, uma filha, jovenzinha de 17, 18 anos, que dançava. E, finalmente, a mãe fez a pergunta para Rudolf Steiner, depois de tantas palestras organizadas por ela: será que não existe uma maneira de se movimentar, em que a alma possa se movimentar? Porque o que acontecia naquela época? Era o balé, né? Balé russo, ainda mais Europa Central, né? A história vem muito eurocentrada, então isso é muito importante vocês saberem. E aí, o quanto é importante vocês também saberem como a euritmia é maleável e como ela pode se apropriar qualquer cultura. Mas, naquele momento, a dança, o movimento, eles estavam começando a entrar numa decadência, o balé entrou numa decadência, e as pessoas já queriam arrancar suas sapatilhas, então também existia naquela época um movimento na dança, no teatro, e nos palcos, uma vontade de dançar a alma. Então, Mary Whitman, nos Estados Unidos, bem longe, né, da Europa, já queria dançar, né, com seus véus e mostrar o que acontecia ao redor do próprio corpo, fazendo um simples gesto. Isadora Duncan, pesquisando a Grécia, né, indo muito para a Grécia, lecionando muitas crianças, também arrancou a sapatilha do pé e disse: eu quero dançar aquilo que minha alma, né, está ressoando. Laban, também um grande pesquisador do movimento grego, dos movimentos de templos, né, danças templárias.
A biodança também nasceu nesse movimento, e a euritmia, a palavra euritmia já existia entre os artistas como um conceito de movimento. Eis que então Rudolf Steiner falou assim: sim, temos uma maneira de movimentar nossa alma se a gente pesquisar fala, e se a gente pesquisar música, e se a gente pesquisar nossa laringe, e aquilo que é nosso, o que é próprio do ser humano, mas em todas as camadas, tanto no aspecto físico, motor, funcional, como também no aspecto emocional, dos sentidos, dos sentimentos, como também no aspecto mental e espiritual, de conteúdo, né? A fala. E aí começou com essa jovem menina, ele foi dando algumas dicas, algumas opiniões, algumas coisas para ela pesquisar, alguns movimentos para ela fazer, e assim nasceu a euritmia timidamente com uma jovem menina, e assim o grupo cresceu e se desenvolveu. E depois de ter um grupo de mulheres que atuaram no âmbito artístico, o Rudolf Steiner, criando a pedagogia Waldorf, ele implementou o currículo, dentro do currículo, a matéria euritmia. Então, também foi feito um currículo excepcional para euritmia, que a euritmia atuasse na educação do ser humano, desde o maternal até o terceiro ensino médio. Um currículo próprio, criado, elaborado, para que a euritmia estivesse presente em todo o caminho do desenvolvimento do ser humano dentro da escola, nos 3 setênios. Então, começa-se um movimento pedagógico onde se ensina a euritmia, e esse currículo ele é pensado, de um lado, onde está o ser humano, em que fase que ele está, em que etapa ele está e como a euritmia pode apoiar. E assim é. A euritmia apoia o ser humano em cada fase do seu desenvolvimento. A criança pequena ainda dentro daquela visão, daquela grande capacidade de imagem, e a Renata, que começou a falar da palestra, que uma imagem ela pode se transformar em imaginação. Então, eu vou ousar aqui entre nós e falar que a euritmia ela é tão importante nesse processo porque ela faz esse caminho. Ela consegue fazer esse caminho da criança tenra idade, a adolescência, até chegar a sair da escola como um adolescente formado do ensino médio, faz ela ter uma capacidade de imaginação forte que penetra, o que a Renata falou? Sangue, músculos, até o osso e até a vontade. E assim essa imaginação ela se realiza, ela se faz em movimento. E essa imaginação, essa capacidade de imaginação que a criança de tenra idade tem com mais força, ela vai se transformando. Ela vai se transformando em sabedoria. E o movimento corporal, que no começo é muito, vai se transformando no movimento do pensar. E esse processo todo a euritmia apoia. Ela apoia porque ela traz essa capacidade e essa união com a fala. Então, quando pequenos, a gente traz histórias e a gente dança essas histórias. Na verdade, eu tenho vontade de levantar aqui com vocês, contar uma história em movimento. E a gente se movimenta e a gente vive o boi, a gente vive o burrinho, a gente vive a Maria, a gente vive o menino Jesus, a gente vive todos os personagens. A gente pode viver até uma árvore, a gente pode viver talvez até essa flor de Jericó, que uma vez está seca, e aí ela abre, e assim a gente fertiliza o nosso movimento, a gente fertiliza a nossa capacidade de imaginação e dá para o nosso movimento sentido. É um movimento que tem sentido, que tem conteúdo. Então, uma das perguntas, né, que foi feito lá há 100 anos atrás, eu não quero mais ficar contando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vira, 1, 2, 3, vai. Eu quero outra coisa. Então, isso é
a porta assim que se abriu da euritmia. A gente não conta até números, a gente vê essas e a gente imagina, né, as imagens, a gente ouve as palavras, e as palavras têm ritmo, e as palavras têm melodia, e elas que são o motor, digamos assim, para a gente poder se movimentar no espaço. A euritmia também é importante na escola, porque dessa forma a criança ela capta o que ela está sendo, o que ela ouviu, e ela assimila o que ela aprendeu de forma profunda. Então, a euritmia apoia todas as outras matérias. Então, por exemplo, o professor de classe contou uma história, né? Desenharam. Dia seguinte é outra história, outra história, outra história. Então, ela é toda feita por uma forma oral. A euritmia, ela vai lá, pega essa história e vivencia essa história, movimenta essa história, vive, vibra, né? Com todos os personagens, todas as cores, com toda a força e dinâmica, né? Então, por isso que a euritmia também é muito importante, porque ela ajuda nessa captação do conteúdo dado, né? Ela ajuda na memória, ela ajuda na vivência que a criança pode ter desses conteúdos todos dados. Então, ela é reconhecida pela Unesco, a pedagogia, dentro da pedagogia Waldorf, a euritmia, como algo que pode ser feito de forma cultural, porque ela se adapta, ela se adequa a todas as culturas, justamente por poder se movimentar em cima de uma linguagem. Ela é uma linguagem ligada ao corpo, então, na tenra idade, a criança imagina e, aos pouquinhos, ele se transforma num pesquisador. O jovem já é um pesquisador da euritmia, ele pesquisa, fala a linguagem e o movimento corporal. E isso também traz uma capacidade social muito apurada, porque dentro da euritmia tem horas que eu me colocando, ciselo, trabalho, lapido minha verticalidade, eu lapido a minha verdade, e depois eu estou em grupo. E aí eu diluo essa minha verticalidade e me coloco a serviço para que o movimento coreográfico em grupo possa se realizar. Então, são capacidades múltiplas que a criança se desenvolve na euritmia, e ela é muito ampla e tem um leque aberto gigantesco. E depois de anos de trabalho, essas moças que começaram lá quase 100 anos atrás com o Rudolf Steiner, nas primeiras escolas Rudolf Steiner, depois de um tempo, as próprias professoras de euritmia falavam, mas isso traz muita saúde? Não daria para criar algo mais referente à saúde? Então, Rudolf Steiner trabalhou com os médicos e desenvolveu a euritmia terapêutica. E assim temos a euritmia artística, de onde tudo nasce, a euritmia pedagógica, para o desenvolvimento humano, e a euritmia terapêutica. Também temos a euritmia social e a euritmia daqueles que amam a euritmia. Então é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, ou comentar. Se minhas colegas querem acrescentar algo que eu deva ter esquecido de muito importante, por favor, podem se colocar. Se não houver perguntas, podemos continuar, Valéria, com nossa programação? Sim. Podemos sim. Muito grata, Juliette. Rapidinho. Você trouxe uma síntese tão bonita da força da euritmia, né? Alci, pode deixar no grupo mesmo, né? A imagem. Obrigada. Então, é uma força realmente a euritmia, e ela é uma força que aquece a escola e faz vibrar. É muito interessante você ter euritmista na escola. E a gente tem um desejo enorme, tanto a ABRE quanto a FELP, de todas as escolas terem euritmistas. Né? Isso é a nossa missão, assim, como instituições. Né? E, para isso,
tem formações, está acontecendo em Botucatu uma formação, a formação é de 5 anos, né? Então, é uma formação, acontece por módulos, então as pessoas viajam para Botucatu, e nesse ímpeto, nós estamos, assim, querendo muito, muito mesmo, fazer uma formação aqui no Nordeste. Eu falo aqui no Nordeste porque eu sou aqui de Fortaleza, né? E a gente está neste ímpeto de fazer com que esta formação se expanda e realmente atinja todo o Brasil. E a gente pensa e já está agindo, formando pessoas, formando grupos para 2025. Renata aí está nos ajudando, segurando na mão, a Abre também, e vamos ver se dá certo. Esse aqui vamos dizer que é o lançamento dessa ideia, né? Que, se tudo correr bem, vai se concretizar. Então, nós estamos formando grupos e depois a gente vai mandar mais mensagem para as escolas, né? De repente, tem uma escola que quer muito que tenha euritmia e já coloca uma pessoa lá dentro da formação, já padrinha, né? Então, todo esse caminho é um caminho de muita beleza e de muita força para a escola. E a gente sabe isso quando a escola tem euritmista, como isso se fortalece. A UARA também faz um trabalho muito bonito de euritmia itinerante. De outra vez a gente pode abrir, né, com a UARA falando sobre o trabalho. E é isso. Muito obrigada a essas duas queridas, Renata e Julieta, que trouxe muito bem essa abertura dessa nossa reunião. E agora a gente vai fazer uma pausa musical com o Fernando, está aí? Está o Fernando, né, no comando, e esperem, ainda tem mais nascimentos que vão acontecer nessa noite. Fernando vai só dar uma aliviada para a gente mudar um pouquinho a sintonia, mas continua nesse embalo. Alcides, você pode colocar o Fernando agora em primeiro plano, que ele é o artista. Obrigado, Valéria. Cida, tá saindo bem o som aí? Tá sim, tá bonito, pode tocar. Tá bom, vou tocar aqui. Por conta da palestra de Renata, eu mudei todo o repertório, viu? Quando você trouxe as imagens dessa criança, né? E me veio músicas, assim, vou ver se elas estão no meu etérico ainda, se elas estão na minha memória, sabe? Então, eu vou tocar uma pequena marcha para vocês, tá bom?
Essa é uma marcha que o Bach fez lá naquele livro de iniciação musical de piano, né, da Ana Madalena Bach. Ele fazia essas composições para a esposa dele, né? Então, a hora que você trouxe aquela imagem de Maria, da mulher, né, da questão da vida, né? E como são músicas revigorantes, eu me lembro, da minha a época que eu estava iniciando ainda na música, que a gente tocava essas músicas. Começando. Essa aqui também ele fez para ela. Lindo, Cris, essas imagens, viu? E agora uma nossa aqui, né? Que lindo, Fernando. Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal. Um abração. Obrigada, Fernanda. Bem, depois desse momento tão especial, eu vou emprestar um pouquinho a imagem que a Renate trouxe, que foi tão bonita, né? A Renate sempre traz uma leveza na sua maneira de falar e um cuidado tão necessário no mundo. Então, ela trouxe essa imagem da criança como uma água, como a vida que vem. Então, eu gostaria de passar para esse novo momento do nosso encontro hoje, que é o momento da gente também reverenciar outros nascimentos. Nascimento de novas crianças, mas crianças escolas. Crianças que também chegaram no mundo pelas mãos de muitos paizinhos, mães, pessoas queridas, famílias, e que estão aqui hoje para serem
apresentadas a vocês para que a gente possa juntos celebrar o nascimento e o vir a ser delas. Lembrando que esse ano nascem, pelas mãos da federação e por elas mesmas, 28 novas crianças e outras que também eram maiores, que também passaram a ser parte da federação. E com elas, essa noite, nós damos as boas-vindas a novas 4 crianças escolas. Para isso, eu chamo Valéria, Cida e Fernando. Acho que começa com a Cida, que não falou ainda. Depois Tá termina bom, comigo, que já falei demais. tá ótimo. Boa noite a todos e todas. Sempre é um momento de alegria, né? Quando a gente pode se encontrar em torno de um tema bonito e, né, falas bonitas, importantes, como da Renata e da Juliette. Obrigada. E agora, né, depois do Fernando, a gente vai poder então anunciar. Eu vou anunciar para vocês o Jardim Apoema, que é aqui de São Paulo, capital, né? É uma escola que foi fundada em 2017 e que atualmente tem 39 crianças nas turmas de maternal e de jardim. Então, eu queria chamar quem é da escola, que pode dar uma palavrinha para a gente. Muito bem-vindos à Tá. Federação das Escolas Waldorf. Muito obrigada, eu sou a Ana Paola, eu estou aqui junto com a Ana Lúcia, nós viemos representar o Jardim Apoema. É com muita alegria que nós estamos participando dessa reunião, passamos o dia ansiosas por esse momento, né, Ana Lúcia? E os últimos anos também ansiosos por esse momento, desde o início, desde que nós fizemos a primeira reunião lá na FIUB em 2017, já desejando estar aqui, já desejando estar vivendo esse momento com vocês. E muito feliz porque vejo aqui caras conhecidas, pessoas queridas, me sinto muito privilegiada em estar aqui. Acho que a Ana Lúcia também, em ter participado dessas palestras lindas, a Renata falando lindamente, a Juliette apresentando a euritmia de uma forma tão gostosa, e a música do Fernando foram presentes para nós. Quero agradecer à federação por ter sido tão parceira ao longo desse processo, por ter sido sempre tão aberta, por ter dialogado tanto conosco, nos orientado e nos apoiado em todos os momentos do processo da federação, pela Bárbara, que tem sido nossa tutora, que nos deu a mão e nos deu apoio ao longo desse processo também, e as famílias e as crianças, que se não fossem eles não existiria jardim, né? Essas crianças maravilhosas que realmente, como disse a Renate, nos inspiram a buscar melhor da humanidade, a buscar bondade na humanidade. Então, eu não quero me alongar, mas eu quero agradecer imensamente a todos vocês e é isso. Eu acho que não quero manter muito tempo vocês aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Então, parabéns à escola e sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. Vamos trabalhar. Sim, vamos trabalhar juntos, né, em prol dessa educação maravilhosa, dessa pedagogia que todos nós aqui gostamos, admiramos e queremos ver crescer. Obrigada. Agora o Fernando. Olá, pessoal, eu novamente, né? Eu tenho a incumbência de apresentar uma escola que deve estar passando um calorão hoje, pois eles são aqui do Noroeste Paulista. É uma escola que nasceu assim, até o nome já surgiu antes, né, dela nascer, e tudo isso se iniciou em 2016, lá na cidade de Marília. E o nome da escola foi escolhido como Jequitibá Rosa, né? Mas essa ideia, esse nome, ele adormeceu um pouco, né? E foi concretizar somente em 2020, quando começaram com a iniciativa, né? E essa é uma escola, é uma associação, né? E atualmente elas têm turma de maternal, jardim e fundamental 1. Em princípio, eles viram essa necessidade, né? Eles tinham fundamental
e viram que uma escola, né, ela tem que ter o jardim, né? Então, atualmente eles estão com 57 crianças. Então, é com muita alegria mesmo, né? Tudo em prol das crianças, né? Tudo isso que nós estamos fazendo hoje, todos os estudos que aconteceram no passado, o que está acontecendo no presente e o que será no porvir, né? É por conta dessas crianças, né? Que são essa imagem, como diz a Renata, né? Como ela traz, essa imagem desse mundo bom, né? Desse mundo ideal. Então, eu gostaria que alguém, né, falasse um pouco sobre a escola Jequitibá Rosa, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Olá, obrigada, Fernanda, pela apresentação maravilhosa aí que você fez, né? Acho que você já trouxe um pouquinho do resumo da nossa trajetória até aqui. Bom, eu sou a Camila, sou parte do grupo de fundadores da Escola Jequitibá Rosa, né? Eu falo que esse grupo maluco, assim, que teve esse impulso de encarar esse desafio, né, de fundar uma escola Waldorf associativa em Marília, e é isso, né? As crianças fazem umas coisas malucas com a gente, né, gente? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui mesmo, assim. É um misto de sentimentos, eu não sei se eu vou conseguir falar tão bonito quanto a Ana falou, lembrar tantos nomes, assim, de todo mundo que passou pelo nosso caminho até agora, né? Nós temos vários representantes da comunidade aqui, desde o pedagógico até outros membros do grupo de fundadores, assim, mas é uma emoção muito grande, gente. Eu acho que a gente que funda uma escola Waldorf, eu acho que a gente passa pelos mesmos desafios, né? E são processos que na hora nem sempre a gente entende. Eu nunca vou esquecer da primeira reunião que a gente teve com o Alcir, já com aquele processo iniciando, né, lá em 2019, o Alcir passando todas as orientações, aqueles primeiros passos, né, de tudo que a gente teria que fazer, e a gente, mas Alcir, a gente não tem dinheiro. O Alcir vira pra gente, dá um sorrisinho e fala assim, nossa, que bom! Alcir, como assim? Que bom! Me explica isso. Não tem explicação naquele momento, nem que ele explicasse, né? Ele explicou, claro, mas a gente não ia entender. Então, são processos que a gente percebe depois que são necessários, né? Para que essa criança nasça, que ela comece, então, a se desenvolver e que tudo isso fez parte desse processo para que a gente chegasse aqui com tanta força, que eu sinto muita força na nossa comunidade, né? Temos um grupo muito forte e com tanta vontade de continuar, né? Que eu acho que é isso, os desafios não acabam nunca, né, gente? E nós estamos aqui para isso. E muito obrigada, né, a todo mundo da federação que sempre deu as mãos mesmo, né? E nos ajudou a entender esses caminhos, os processos, e sempre está aqui para o que a gente precisar, que eu sinto essa confiança em vocês. Muito obrigada, viu, de coração a todo mundo que participou do nosso caminho até agora. Parabéns a todos aí da Escola Jequitibá Rosa, Camila. É difícil essa hora, né, Camila? Mas é assim mesmo, né? Imagine, Cristo, ele nasceu num estábulo, né? E esse mundo invisível, ele vai pavimentando estradas, né? Caminhos. Então, nós temos que ter muita confiança nesse mundo superior, esse mundo espiritual. E é isso. Hoje vocês estão filiados à federação, fazendo parte dessa grande egrégora, tá bom? Parabéns. Obrigada. E eu acho que agora é com você, Valéria. Não vai ter jeito, você vai ter que falar mais um pouco, Valéria. Então, agora é comigo, porque essas duas escolas são aqui do Nordeste, e aqui é meu território, né? O território Bahia e Sergipe. E aí a gente vê é interessante como tem tantas escolas nascendo, florescendo na Bahia. Tem alguma coisa aí, tem um borogodó diferente aí nesse estado, viu? E eu queria anunciar o nascimento, né? Agora, junto com a gente, porque ela nasceu em 2016, lá em Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas é
uma cidadezinha encostada de Salvador, né? É Grande Salvador. É muito interessante. Lá tem várias iniciativas. Mas quem cantou e chegou aqui na federação foi a Sabiá. E a Sabiá está cantando agora aqui para a gente. É uma escola que tem 67 alunos, vai até o 5º ano, né? E eu quero convidar, eu não sei quem que vai falar, mas a Helena, a Juliana e a Jeane, uma delas, aí vai falar para contar um pouco dessa história, cantar a Sabiá para a gente. Boa noite a todos. Sou eu, Juliana. Juliana. Fiquei com essa missão. Eu sou sócia fundadora também da escola, faço parte da gestão. Como Valéria falou, a gente começou em 2016, com 20 e pouquinhas crianças, já com o 1º ano, o maternal, o jardim e o 1º ano. E começamos assim, botando o pé na frente, com fé de que Deus ia pôr um chão para a gente pisar. Foi na fé, mesmo pelo amor. E atualmente a gente já tem até o 5º ano, estamos contando com 8 turmas. Do maternal ao 5º ano, já entregamos 3 turmas. E essa afiliação hoje vem para todos nós da nossa comunidade, da associação, gestão, família, as famílias e na nossa comunidade também, os nossos amigos, como um grande presente de Natal. Então, a gente está querendo agradecer a federação, em nome de Alci, de Cristina, de Valéria e da nossa tutora, Sandra Rosa, que é a nossa mãe, assim, que a gente pode contar bastante por esse momento. E, assim, quando a gente começou a escola, lá em 2016, a gente, para falar a verdade mesmo, a gente nem tinha essa pretensão de federar, que era um sonho tão, assim, naquele momento tão distante para a gente, que a gente estava mais preocupado mesmo em dar conta daquelas crianças, aquelas 20 crianças que a gente resolveu juntar naquele momento. E esse momento agora chega como uma esperança também de um mundo melhor, de uma continuidade da escola também, né? Porque, como as outras escolas que estão aqui também devem ter passado por uma pandemia, todos os seus processos que vieram, e outros desafios também no nosso dia a dia. Então, é isso. Eu estou aqui também em nome de todos da escola, querendo agradecer a todo mundo que está aqui. Tem algumas pessoas que estão participando, famílias, associação, gestão, para presenciar esse momento bem importante para a gente. Juliana, que felicidade! Sejam bem-vindos aqui na FELB. Se tiver alguma mãe, algum pai, alguma pessoa que queira falar mais alguma coisa, ainda está aberto o microfone para vocês. Mas tudo bem, a gente entende que às vezes a surpresa vem assim, né? Nossa! E a gente fica meio encabulado. Mas fiquei muito feliz, né, que vocês agora, que são uma associação forte aí de Lauro de Freitas, finalmente estão junto com a gente aqui na FELB. Muito feliz mesmo. É muito significativo para nós ter essa associação junto com a gente. Eu agradeço também, e assim, sabendo de todos os desafios que é para a gente aqui, né, longe do eixo Rio-São Paulo, se manter dentro da pedagogia e esse reconhecimento é mais um motivo para a gente agradecer. Com certeza. Eu entendo, eu estou aqui em Fortaleza, tem uma escola de 32 anos também nessa luta. Eu sei. E mais uma escola, mais um nascimento, que também está desde 2017, né? Vamos dizer agora que tem um batismo aqui pela FELB. E é uma escola que fica lá na Chapada Diamantina, gente. Olha, que é isso. Uma escola na Chapada, que delícia. E essa escola fica em Palmeiras. Palmeiras é uma cidadezinha, um município de 10 mil habitantes.
Eu fico assim tão feliz quando tem escolas que nascem em comunidades que a gente não imagina que a pessoa saiba o que é uma escola Waldorf, e de repente essa união de pessoas que pensam assim trazem esse germe, né? Essa pequena semente da escola Waldorf, e ela é plantada e ela floresce. É maravilhoso isso. E essa escola é uma escola muito especial, a escola Murundu, que significa Casas de Formiga, esse nome, olha, interessante. E ela é uma escola social. Para nós é também um orgulho ter essa escola social filiada à FELB. E eu quero chamar aqui a Fabrícia, a Rosane, a Ineia e a Márcia, que é tutora, né? Para falar um pouquinho da escola Murundu. Oi, gente, boa noite. Eu sou Rosane, estou aqui representando também Fabrícia, Neia, Lua, e começar agradecendo, né, aos nossos fundadores, Cláudia, Pablo, Ari, que trouxe para a gente toda a ideia, né, da Associação Murundu. A associação foi fundada em 2017 e a Escola Murundu fundada em 2018, né? E nós cuidamos de crianças em situação de vulnerabilidade, 100% social, ou seja, nenhuma dessas crianças são pagantes. E hoje nós cuidamos também de crianças especiais. Nós temos hoje 36 crianças, 3 delas com síndromes raras, né? E uma dessas síndromes só tem 120 casos no Brasil. Então, isso vai bem assim com a nossa missão, que é tornar o mundo mais belo. Então, a gente cuida dessas crianças na sua totalidade, encaminhando para hospitais, né, especiais, especialistas nessas síndromes, como Sara, cuidamos de toda a parte também da família. E como toda escola social, nós impactamos em captação de recursos, com agravante que a cidade aqui, nem o FIA tem, e a Murundu também participa disso, da regularização do FIA, nós participamos dos conselhos, e tudo isso com o intuito de trazer realmente um mundo mais belo para essas crianças, não só na Escola Murundu, porque a gente precisa cuidar das suas famílias também. Para a gente é muito difícil, né? Por isso é que é uma emoção muito grande fazer parte hoje da FELB, estar aí, fazer parte dessa federação, porque a gente se sente acolhido. Não estamos mais sozinhos. Esse ano vai ser um ano muito especial, apesar de que não vamos conseguir ainda, não temos como fechar o nosso ano financeiramente, mas sabemos que temos o apoio de vocês. Não estamos mais sós, sabe? E eu quero agradecer muito a Cristina, a Valéria, a Márcia, que anjo, que milagre, sabe? A Márcia em nossas vidas. Quero agradecer a toda a equipe da Murundu, que com tanta dificuldade, esse foi um ano muito difícil. A gente não desacreditou um único dia, um só segundo, de que iríamos continuar, sabe? E estar federado hoje, a gente já nem acreditava tanto assim, meu Deus, parece um sonho tão, tão distante. E hoje eu vejo. E a importância da Murundu aqui para a cidade, quando os pais nos procuram com as crianças especiais e que os médicos dizem lá do Sara, a Murundu é importante para o desenvolvimento do seu filho. Então, a gente sabe da nossa importância e hoje vocês estão vindo aqui confirmar isso. Então, eu sou muito grata a todas vocês, muito grata mesmo. Obrigada, Márcia, de coração. Fabrícia, Neia, Lua, Cláudia, Pablo e todas as outras pessoas que passaram por Morundu, principalmente as nossas crianças e as suas famílias, que são mulheres vulneráveis, que sofrem algum tipo de violência, mas que estão ali junto conosco, lutando para que a Morundu esteja de pé. Obrigada. Parabéns! Parabéns, Néia, Fabrícia também, professoras aí com a mão na massa. E parabéns pelas bolsas do FUB, que vocês duas também foram, né, foram contempladas.
É um momento de muita, muita alegria para a gente, né? Estar aqui fazendo essa filiação, ter a presença de convidados tão especiais que são vocês e mais as minhas colegas euritmistas, a Renata, a Juliette, a Daniela estava por aí, a Waira, não sei se tem mais algumas alunas querendo ser euritmistas também. E tudo isso é para dizer que é essa a nossa missão, né? Fazer nascer essas escolas e sustentar junto. Muito linda a sua fala, Rose, quando você disse que não estamos sós, e não estamos mesmo. Estamos nós todos aqui. A Juliana pediu para falar alguma coisa que ela esqueceu, Juliana da Sabiá. Pode falar, Ju. Sim, não, eu tô assim, cometi um gafe aqui, eu esqueci de agradecer a nossa equipe, nosso colegiado, porque sem eles nada disso seria possível. Então, eles são peças fundamentais nesse processo. Muito bem lembrado, Juliana, é isso mesmo. A gente tem por trás de todas essas escolas professores que são o chão dessas escolas, né? E aqui a gente faz uma especial reverência a eles, né? E a todos que fazem as escolas. Alguém mais quer falar alguma coisa, dizer algumas palavras? Fiquem à vontade. Eu gostaria de fazer uma analogia. Oi, Márcia, pode falar, querida. Oi, desculpem que tem hora que eu tenho que sair porque eu estou arrumando a mala para ir embora, né? Eu estou aqui ainda em Palmeiras e assim tudo que eu vivi hoje, acho que hoje esses dias com a Escola Morundu, com conhecer assim realmente, né, a realidade de Palmeiras. Nossa, juntou muito com a imagem do que a Renate trouxe, né? Então, eu saio daqui assim, né, trazendo novamente essa imagem para as meninas da Morundu, né? Vocês estão naquele momento emboladas, sendo levadas pelo vento, né? E eu acho que hoje a gente está marcando um momento em que parece que essa semente ela vai conseguir enraizar. Então, eu acho que essa imagem realmente da Rosa de Jericó é a imagem que eu assim, obrigada, Renate, eu acho que ela é muito, muito apropriada para as meninas da Murundu, e parabéns pelo trabalho de vocês. Que lindo, Márcia, é isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer especialmente as euritmistas que estão aqui, porque eu tenho uma em casa, né? A minha euritmista aqui. Eu ia falar isso, Ana Paola. Uma recém-formada Que maravilha! veio passar as festas com a mãe, que estava morrendo de saudade, que o mundo fique cheio de euritmistas maravilhosas, essas mulheres artistas fortes, incríveis. Muito obrigada a todos. E o meu presente, além de tudo isso, ainda estou com esse presente bônus. Obrigada. Que delícia! É bom demais. Aí tem professora dela aqui, tem colega, tem, né, uma alegria. Que maravilha! Obrigada, Que bom gente. demais. Pode entrar para a associação. Ó. Por enquanto, ela segue lá na terra lá do nosso PAP, né? Segue lá Mas não na faz terra do mal, Estado. pode entrar, é internacional mesmo, sendo euritmista, tá ótimo. Obrigada. Maravilha, gente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês hoje aqui. Foi muito, muito especial, Renata, a sua palestra. Trouxe para a gente um alento, trouxe mensagens significativas para esses nascimentos, né, da nossa federação. A Juliette também, né, Fernando, que trouxe essa música maravilhosa, e vocês, né, que são a razão assim da federação, né, as escolas. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, né? Se a gente não se encontra ainda, mas ainda vai ter alguma palestra sexta-feira, mas esse é um momento especial de desejo de Feliz Natal, de bom ano, e que a gente se encontre mais vezes, né? Que a gente faça isso mais vezes. Para finalizar, eu vou fechar com aquele verso que eu abri. Dança da Paz.
germinam os desejos da alma, crescem os atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Busque a paz, viva em paz, ame a paz. Boa noite e Boa obrigada por esse noite, muito momento. obrigada. Boa noite, Boa gente. noite, Obrigada. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Boa noite. Feliz Feliz Natal. Tchau, tchau. Força, Tchau. força. Bem. Boa noite.